eu ainda tinha muito preconceito em relação aos transtornos emocionais, em relação aos cristãos e principalmente o fato de a gente ter que tomar medicação. Mas a minha intenção não era falar a meu respeito no livro. E que entra a espiritualidade emocionalmente saudável. Por que que você está fazendo o que você está fazendo? E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui no Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria estar aqui nessa mesa de novo. Estávamos comentando aqui que nós já estávamos alguns dias sem gravar, então a gente fica meio enferrujado. Se você sentir a gente meio enferrujado, não estranha não, tá bom? É que a gente está alguns dias sem gravar já, né? Meu nome é Diogo, sou o host aqui do podcast, juntamente com o meu irmão, o Hugo. E é uma alegria pra gente, essa mesa aqui sempre tem saído muitos bons papos, a gente tem tido conversas muito edificantes e hoje também não vai ser diferente. Quero pedir aquilo que eu sempre te peço, que não vai te custar nada, nem R$1. Se você puder curtir, se você puder compartilhar o conteúdo, mandar aí para o pessoal que você conhece. É um assunto muito importante, muito relevante para os dias de hoje. É realmente o que as pessoas têm vivido muito hoje. Então eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, inclusive você que está assistindo e chegou até aqui. Então não pula esse vídeo. Manda aí pra galera, manda pra geral e vamos fazer esse conteúdo aí bombar, tá bom? Obrigado aí por participar conosco, Deus te abençoe. E hoje nós estamos aqui recebendo a Luciana Mello, a autora do livro Jesus Não Chamou Você Pra Isso. Então tá aí o livro. Pra isso o quê? Pra você abandonar a sua vida de sobrecarga e ter uma vida plena. E olha, o subtítulo do livro tem tudo a ver com a plenitude, vida Amém. Plena. Então tá aqui no lugar certo hoje. Luciana, ela é casada com o Thiago, ela é mãe de 3 filhos, eu também fiquei impressionado quando eu vi a filha dela aqui, a Thaís, que já é uma mulher. Mãe de 3 filhos, Mateus, Thaís e Arthur, é pastora, escritora, educadora emocional, idealizadora do Formando Vida Plena, que tem a missão de ajudar cristãos a terem uma espiritualidade emocionalmente saudável. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui. Principalmente alguém que é apaixonada por livros, né? Quando eu entrei aqui, nossa, isso aqui é melhor do que uma loja de roupa no shopping. Melhor que a Disney. É muito bom. Vou me perder aqui dentro. Então, para mim é uma alegria muito grande. E realmente, como você falou, é um assunto que eu acho que acaba afetando muitas pessoas, né? E que, de certa forma, ainda acaba tendo que um certo preconceito dentro do meio cristão, quando a gente fala em transtornos emocionais, quando a gente fala no esgotamento ou até mesmo a respeito da sobrecarga, né? Então, acredito que vai ser um assunto que vai complementar e vai edificar muitas pessoas. Legal. Luciana, esse livro, você menciona que ele é uma narrativa profunda e pessoal realmente sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Eu vi no começo do livro, inclusive, que você fala sobre traumas emocionais de crianças, que tudo isso começa na infância. Como tudo isso começou na sua vida? Tá. Então, assim, eu vou contextualizar um pouco de quando que eu comecei a ter os primeiros sintomas, aí a gente vai para o momento presente e volta lá para o período da infância, né? Em 2017, eu tive talvez os primeiros sintomas, ou que eu percebi de maneira assim, mais efetiva, os primeiros sintomas do esgotamento, sintomas físicos, né? Então, eu tinha dores musculares, tinha problemas digestivos, tinha muita enxaqueca, enfim, vários sintomas que já eram um princípio ali de esgotamento e que, nesse momento, lá em 2017, eu acabei buscando algumas ajudas ali para resolver esses problemas que apareceram, mas meio que foi mascarado ali, porque eu não procurei a ajuda que eu precisaria ter procurado, né, de forma mais efetiva, uma ajuda profissional, enfim. Foi só para realmente mascarar ali os sintomas que eu estava tendo no físico, né? Mas ali eu tive assim, um primeiro despertar com relação a essa questão de ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Porque nesse período eu tive acesso ao livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Caseira. Isso, um livro muito bom.
E ali, através do livro, eu comecei a entender algumas questões internas minhas que me levaram, né, àquele quadro ali de esgotamento, que me levou àquele quadro de estresse que eu estava vivendo. Então, ali eu comecei a sentir o desejo de falar sobre isso, de ensinar as pessoas a respeito disso, né? Então, eu tive os sintomas, eu meio que mascarei ali um pouco os sintomas, tive acesso a esse conteúdo e achava que eu estava, assim, bem já, né? Então, eu comecei a falar sobre isso. Já nesse período, eu dei início a esse projeto Formando Vida Plena, que eu crio cursos, conteúdos, escrevo a respeito disso, com o intuito de ajudar cristãos, né, a ter a espiritualidade emocionalmente saudável. E comecei a fazer várias formações na área de saúde mental, e fui me especializando, né? E aí, logo depois, a gente teve a pandemia, né? Sim. Início de 2020. E ali, no período da pandemia, fomos para casa, né? E aí acabou que diminuiu um pouquinho aquela sobrecarga que eu vivia, né? Começou a reduzir um pouco porque a gente começou a fazer tudo dentro de casa. Só que aquilo que eu vivi lá em 2017 não foi resolvido, as questões internas, aquilo que estava lá na raiz, né? Então, acabou sendo mascarado. Teve ali o período da pandemia que a gente passou por várias situações, todo mundo teve algum tipo de dano, né? Mexeu muito com o emocional das pessoas também, né? Então, nesse período, nós todos, no geral, tivemos danos e tivemos perdas, né? E comigo não foi diferente. Então, eu acredito que ali acabou potencializando, né, todos os sintomas e questões internas que não estavam resolvidas. E aí a gente, 2021, por ali, a gente começou a entrar dentro de uma normalidade, né? Final de 2021, a gente começou meio que a entrar numa normalidade, eu comecei a entrar na minha normalidade da sobrecarga novamente, né? Por que sobrecarga? Porque, como você falou, né? Sou mãe de 3 filhos, então tinha as coisas de casa. Além disso, tanto eu quanto meu esposo somos pastores. Vocês são pastores de uma comunidade local ali. Isso. Hoje a gente está num período sabático, digamos, que aí eu vou explicar no decorrer aqui da nossa conversa o porquê disso, né? Mas, além ali, então, do ministério, além de ter os cuidados com a casa, eu trabalho, além disso, numa instituição financeira já há 20 anos, então tinha todo o trabalho ali, né? E mais, além disso, esse projeto que já estava em andamento, de criar conteúdos, enfim. Então, é bastante acúmulo de atividades, né? Então, eu voltei para essa sobrecarga, digamos, início de 2022, né? Porque a gente já tinha entrado na normalidade, então aqueles compromissos que a gente começou a ter novamente, de forma presencial, né? A gente tinha muitos compromissos na igreja, acaba tendo, né? Uma igreja acaba tendo demandas, né? Demanda diária. Então, queira ou não, de segunda a segunda, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer à noite. Ou era visita, ou, enfim, várias demandas. Culto, né? Sempre vão ter. Onde tem pessoas, né? Acabam tendo demandas, pessoas que precisam ser cuidadas. Então, início de 2022 foi quando eu conheci o Dr. Jonatas, né, do Divinamente, e comecei uma mentoria com ele, a mentoria Margem, também com o intuito de aprender a respeito de emoções para poder ensinar, Sim. como eu já estava fazendo durante todo esse período. E ali, nesse início de 2022, foi onde voltou todos aqueles sintomas físicos que eu tive em 2017, de uma maneira muito mais intensa, né? Do início de 2022 eu já comecei a ter insônia, eu fiquei praticamente, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, 1 ano praticamente sem conseguir dormir. Então isso começou em 2022, quando você fica, eu falo em stand-by, né, que você não entra assim naquele sono REM, você fica tira só aquele Superficial, só um Não é sono aquele sono profundo, que né? não te dá uma Um recuperação, descanso mesmo, um descanso, né?
Então, ali, início de 2022, eu comecei a ter a insônia, comecei novamente com todos os sintomas físicos que eu já tive lá em 2017, só que eu estava tão no piloto automático, eu estava num nível de sobrecarga tão grande que eu não me dava conta que aquilo poderia ser novamente sintomas do estresse ou do esgotamento que eu tive lá em 2017. Porque quando a gente está numa sobrecarga muito grande, a gente começa a entrar no piloto automático também, né? Então, eu não me dava conta. Eu comecei a procurar especialidades médicas, uma para cada sintoma que eu estava sentindo. Ou gastro, enfim, dependendo ali do sintoma. Dependendo do que estava acontecendo, você procurava um médico diferente. Justamente. E eu não conseguia linkar tudo isso a um problema mais grave, né? E aí, cada médico que eu ia, cada um dava o mesmo diagnóstico. Dizia, olha, você está num processo depressivo ansioso, você está num processo de estresse muito alto. Enfim, só que, mesmo assim, ali eu não assumia que realmente eu estava tendo ali um problema bem grave, né? Ali eu comecei a ter sensação de desmaio, tive que parar de dirigir, eu não podia, porque eu podia desmaiar, né? Então, eu tinha, assim, muito problema de concentração. Se eu começasse a conversar com alguém, era 5 minutos no máximo, a minha mente já começava a ir embora. Eu não conseguia me concentrar numa conversa. E aí, como eu tive o contato com o Dr. Jonatas e comecei a mentoria com ele em março de 2022, junho de 2022, eu já tinha passado por vários médicos e que eu não assumia que eu não estava bem emocionalmente, né? Aí eu resolvi marcar uma consulta com ele, assim, com a doce ilusão de que talvez ele fosse me dizer, não, tá tudo certo com você, não tem nenhum problema, são só questões que você precisa resolver. E ali eu marquei, agora está fazendo 2 anos, foi final de junho de 2022 que eu marquei a consulta com ele. E aí passei para ele tudo o que estava acontecendo de uma maneira um pouquinho mais branda até do que realmente eu estava sentindo. E ele me deu, né, o mesmo diagnóstico do que os outros médicos já tinham passado, né? Ele explicou essa questão do transtorno de ansiedade generalizada que eu acabei desenvolvendo também, porque junto com burnout, junto com esgotamento, sempre vai vir o pacote completo, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, coisa assim, né? Vão vir tudo junto, né? Porque o esgotamento ou o burnout é quando você já não tem mais nada para queimar, você queimou todas as tuas reservas, né? Tem um livro que se diz o tanque vazio, o título, né? O tanque vazio. Então, você não tem mais ali nenhum recurso interno para conseguir dar continuidade ali na sua vida normal, né? E ele falou que eu cheguei nesse ponto, nesse estágio, e que eu precisava parar o que eu estava fazendo, precisava entrar com intervenção medicamentosa, e aquilo me assustou muito, assim. Quando ele falou a respeito dos medicamentos, aquilo foi um choque, assim, porque até então, apesar de eu falar a respeito das emoções para as pessoas, ensinar a respeito disso, mas eu acredito que eu ainda tinha muito preconceito em relação aos transtornos emocionais, em relação aos cristãos, e principalmente o fato de a gente ter que tomar medicação. Isso, para mim, foi assim um choque de realidade, sabe? Estou doente, preciso tomar remédio, né? E aquilo, assim, parece assim que foi o start para Deus começar a fazer algo assim profundo na minha vida, né? De começar a quebrar toda a autossuficiência, sabe? Eu percebi o quanto que eu tinha de autossuficiência, de achar que eu podia dar conta de tudo, que eu podia fazer tudo, que eu podia dar conta das coisas com a força do meu braço, né? E tudo isso me levou ao estado de esgotamento que eu cheguei, né? Então, ali foi o start inicial para um processo que Deus tinha para fazer na minha vida, no meu interior, né? Que acabou, no caso, o esgotamento, o burnout, era apenas a ponta do iceberg para tudo aquilo que estava dentro de mim e
e que precisava ser resolvido e que não foi resolvido lá em 2017 e que também não era lá de 2017 o problema, né? Eram coisas muito mais antigas. Que aí entra, né, o assunto efetivamente do livro, né, e aquilo que você me perguntou. Porque durante todo esse período de 2017 até 2022, como eu falei, eu estudei muito, fiz algumas especializações para entender a mente humana e poder ajudar as pessoas. Então, todo esse caminho que a gente faz lá desde a infância, que nos leva aos transtornos emocionais, de maneira teórica eu tinha aprendido, mas eu não tinha associado ao que estava acontecendo comigo. Não tinha enxergado isso em si mesmo. Não tinha enxergado em mim. E aí, quando começou esse processo de Deus na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi, eu entendi que aquilo tudo era para mim. Na verdade, tudo aquilo que eu aprendi antes de ensinar para os outros, na verdade, é algo que eu precisava resolver dentro de mim, né? Porque eu até falo do livro, um burnout, uma depressão, uma ansiedade, ela nunca começa da noite para o dia, não é algo que... Por isso que eu digo que não é algo que começou em 2022, não é algo que começou em 2017, isso começou lá na minha infância. Porque aí eu conto todo esse processo no livro, mas eu não tive a presença do meu pai, né? Eu fui criada pela minha avó até os 6, 7 anos, e depois eu fui morar com a minha mãe, né? Tanto a minha avó era viúva, sozinha, a minha mãe era sozinha também. Então, desde muito pequena, eu comecei a ter a percepção que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. E aí eu falo no livro, né, das mentiras que nós acreditamos desde a nossa infância. Porque, como eu não tive a presença do meu pai, como a minha avó que cuidava de mim era uma pessoa de mais idade, eu tive que meio que aprender a me virar sozinha. E o seu pai, ele faleceu? Ele abandonou vocês? Meu pai, Qual foi o processo? Foi abandono mesmo. Eu sofri ali uma rejeição, né? E eu não tive a presença dele. Eu vim conhecer ele já na fase adulta, já tinha mais de 30 anos assim quando eu conheci ele, né? E até aí você nunca nem tinha visto o seu pai? Nunca tinha visto meu pai. Então, imagina, assim, eu estava sozinha, morando com uma pessoa de mais idade, a minha avó já tinha mais de 65 anos, ela cuidava de mim, porque ela era viúva, então aquilo me trazia uma responsabilidade de, ao invés de eu ser cuidada, de eu ter que cuidar dela. E você era filha única? Eu era filha única. Então, até os 7 anos de idade ali, eu já fazia muita coisa em casa, né? Então eu já tinha responsabilidades que uma criança daquela idade não teria, né? Por quê? Porque isso eu tive que amadurecer antes do tempo em função do meu histórico, né? Então várias coisas que eu falo que são as mentiras que nós acreditamos, eu fui internalizando aquilo. E aí eu explico no livro, né, de que nós sempre vamos lidar com as nossas dores de infância de uma maneira diferente. E que aquilo que nos aconteceu, a nossa história de vida, ela não é algo que ficou lá atrás. Ela faz parte de quem nós somos. Sim. Então, as características que nós vamos adquirindo, a nossa personalidade, a maneira como nós vamos reagir à vida, a maneira como nós vamos lidar com a vida, vai ser tudo construído lá na nossa infância. Né? Então, até os 7 anos de idade é a fase mais importante da nossa vida. Por quê? Porque ali é que nós construímos as nossas crenças, a nossa personalidade, a maneira como a gente vai enxergar as coisas, né? Então, tudo isso foi construído ali naquela minha primeira infância. Eu tinha muito forte dentro de mim e de forma inconsciente, que era algo que eu não tinha clareza disso, que eu precisava dar conta de tudo, que eu precisava fazer tudo, que eu precisava agradar as pessoas. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eu queria ter o reconhecimento das pessoas. Queria ter a aprovação das pessoas. Queria ter a aprovação, queria ter a valorização. Né? Então, tudo aquilo que eu vivi lá na minha infância só foi se potencializando, né? A mesma criança que lá atrás queria tirar notas boas para poder receber a aprovação, o amor, a atenção,
para ser valorizada é a mesma pessoa que aqui na fase adulta queria fazer tudo no ministério, queria dar conta de tudo em casa, queria fazer tudo para quê? Para receber a aprovação, para receber a valorização. E isso é muito forte dentro de nós, né? Isso é a nossa alma gritando, na verdade, gritando por amor, porque o ser humano ele tem a necessidade emocional muito forte, né? Do amor, da proteção, da valorização. É algo que a gente nasce com essa necessidade. Então, quando isso não está bem ajustado, quando a gente sofre esses danos lá na infância, a gente vai passar a vida adulta, muitas vezes, uma vida inteira, né, se a gente não perceber isso, no ponto cego, querendo fazer muitas coisas para agradar as pessoas, para ter o amor, para ter a valorização. Eu tenho que cuidar para não me estender demais aqui, para não. Aí vocês podem me interromper, tá? Fique à vontade. Então eu vejo que toda essa questão da sobrecarga, e aí entra, né, a espiritualidade emocionalmente saudável, que ela vai muito além, muito mais profundo do que, por exemplo, a inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional vai nos ensinar a como reagir com as pessoas, a como lidar com os nossos pensamentos, a ter bons comportamentos, né? Mas quando eu falo de espiritualidade emocionalmente saudável, eu estou falando de coisas mais profundas que estão no nosso interior e que nos motivam a nos comportar de tal maneira, né? Então, quando uma pessoa ela chega ali num processo de esgotamento, como eu sofri, ou quando uma pessoa ela desenvolve algum tipo de transtorno emocional, é lógico que a gente precisa olhar para isso, né? É lógico que isso precisa ser cuidado e tratado, mas com certeza vai ter algo muito mais profundo que precisa ser visto, que precisa ser olhado, né? E normalmente a resposta para isso vai estar lá na infância. Nesse caso da sua infância, a sua experiência foi muito ruim. Por quê? Porque você teve um trauma gigantesco até por causa do seu pai, a falta da presença paterna. Sim. Mas a gente não pode correr um outro risco também do seguinte. Então eu dou uma super proteção para os meus filhos, né, que não é o seu caso. Assim, eu dou uma super proteção para os meus filhos e evito que eles tenham experiências negativas. Isso também pode ser ruim para o futuro de uma pessoa. Pode. O que acontece? Como eu já falei, todo ser humano ele nasce com necessidades emocionais, né? As principais é de amor, de amparo e valorização. Mas a criança, uma das necessidades também são os limites. Sim. Né? Os pais, eles têm, e principalmente a figura paterna, ela tem essa responsabilidade de estabelecer os limites. Porque a gente vai olhar para o nosso pai e na fase adulta a gente vai associar também o nosso relacionamento com Deus a partir do nosso relacionamento com o nosso pai. E Deus também nos dá limites, né? Então, quando nós não temos esses limites bem estabelecidos também na infância, um excesso de proteção, isso também pode ser um dano, né? Então, existe algo que diz que existem os traumas com T maiúsculo e os traumas com T minúsculo, né? Então, existem os grandes traumas, né? Os grandes danos, né? Uma rejeição, um abuso, né? Mexe no cerne da pessoa mesmo, né? Que são mais profundos, sim, né? Mas existem também outros danos, outros traumas de menor proporção, mas a criança, ela não tem uma esponja onde ela vai filtrar aquilo que é um grande trauma ou aquilo que é um trauma menor, né? Então, uma criança que é super protegida, uma criança que talvez não teve limites, ela vai também desenvolver algumas características para lidar com aquilo, por exemplo... Insegurança pode ser. Justamente. Muitas crianças elas vão ser adultos extremamente inseguros ou vão ser adultos que também vão ter dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eles não sabem os limites, porque não foi estabelecido limites, né? Assim também como, por exemplo, eu não tive a figura do meu pai, que era o responsável por estabelecer limites, eu também não coloquei limites na minha vida,
Então, nós temos que ter limites, até porque nós somos humanos. Sim. Deus nos colocou limites, sempre nós tivemos limites para o nosso cuidado, né? Porque Deus é um Deus zeloso, um Pai zeloso. Então, nós temos limites para o nosso cuidado e para a nossa proteção. E aí, quando você também não entende essa questão dos limites, você acha que você pode ir além das tuas capacidades humanas. E aí você pode cair no engano de achar que você é tão forte quanto Deus. De forma inconsciente, lógico, né? Mas você vai indo além dos teus limites, você vai fazendo muitas coisas, você acha que não precisa descansar, que você não precisa dormir. Então, você está achando que você pode fazer tudo e que Deus não precisa interferir ali porque você dá conta de tudo, né? Então, sim, né, a falta de limites também pode causar esses danos, né? Estava lendo o Êxodo capítulo 19 ontem, quando Deus ele chama Moisés, que ele vai falar sobre os 10 mandamentos, né? Ele coloca limites. Olha, nenhum animal, nenhuma pessoa pode chegar perto do monte, pode tocar no monte. Porque esse é o limite, porque eu estou aqui neste monte. Se alguém tocar aqui, certamente será morto. Então você vê Deus colocando limites para o povo de Israel. Não cheguem próximo. Quando a trombeta soar, tudo bem, vocês podem chegar próximo. Mas ele fala, não vai você, Moisés. Você fala com Deus e traz para a gente. É muito interessante a questão dos limites. Falando da sua infância, eu ficava lembrando da minha infância aqui. Inclusive, eu e meu irmão recordávamos da nossa infância. Hoje para minha mãe. Hoje de manhã, né? Eu vi uma foto no Instagram com um moleque que tomou uma chinelada, que viu com o chinelo atravessado nas costas. Lembrou aqui da tua infância. Aí eu mandei, falei, mãe, olha só que o meu foi na cara. E a minha mãe tinha um chinelo Raider rosa. Temido. O jogo temido. Não, mas não fez mal pra gente, não. Então, de uma maneira ruim. A gente era demais. A gente era demais. A gente era arteiro, tinha que tomar Fora da chinelada, curva. não tinha jeito. Então, o chinelo foi muito bem-vindo na nossa infância. Foram os limites que Deus permitiu ali. Exatamente. Luciana, um dos motivos do seu burnout foi a questão do ativismo religioso. Isso. Como a gente entender que a gente está envolvido dentro de uma atmosfera de ativismo religioso? Porque às vezes a gente olha o que a gente está fazendo como um serviço para Deus. Então nós estamos trabalhando na igreja. Como nós vamos enxergar que isso é ativismo religioso? Em que momentos começa a fazer mal para a gente? Então, assim, aqui a gente vai chegar no ponto ali do período sabático, né, que a gente está vivendo, porque eu entendi, assim, da parte de Deus que realmente eu precisava meio que zerar tudo, sabe? Para entender aquilo que era realmente a vontade de Deus para a minha vida. Porque o que eu entendo hoje como sendo o ativismo religioso? É quando você está fazendo muitas coisas das quais Deus talvez nunca nos pediu para fazer. E como que a gente sabe isso, né? Quando a gente começa a desligar esse piloto automático, não é fácil ter essa percepção. Porque, primeiro, eu tive que ter esses sintomas, né? O primeiro foi... Você sempre vai sentir algum tipo de sintoma. O que é um transtorno? É aquilo que está te fazendo mal, que está gerando algum transtorno. Então, a partir do momento que você está tendo algum tipo de transtorno na sua vida, não só transtorno emocional, transtorno físico, mas até talvez problemas de relacionamento na família. Você não tem tempo para estar com a tua família, que é o teu primeiro ministério, né? Então, você não tem tempo para estar com os teus filhos, você não tem tempo para estar com o cônjuge. Isso é um transtorno, é um problema. Então, isso é o indício de que algo não está certo, né? E eu acredito que aquilo que o Senhor nos dá para fazer, ele não vai gerar transtorno. Então, o primeiro sinal de alerta é perceber se você está tendo algum tipo de transtorno na sua vida, ou de ordem emocional, física, ou até de relacionamentos, ou se isso está, de alguma forma, afetando a sua área profissional. Porque muitas vezes a gente acaba espiritualizando os problemas que nós temos na nossa vida, né? Dizendo, eu estou com um problema nessa área,
porque eu estou fazendo para Deus. Mas será que Deus iria nos pedir para ter problemas aqui para fazer para Ele? Né? Então, o primeiro indício é você está tendo algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, desliga esse piloto automático que você está vivendo, essa correria que você está vivendo, e tenta entender qual é a motivação por trás do que você está fazendo. Porque sempre existe uma motivação, porque a questão não é o que você está fazendo, mas o porquê você está fazendo. Porque muitas pessoas elas falam que porque você está aí num contexto cristão, né, muitas vezes, e que é um ambiente onde você aprende a servir. Porque Jesus ele veio para servir e nós devemos servir também. Então, você está num contexto cristão, você está ali servindo, você aprende a servir, e se você não está com o seu emocional ajustado, é muito fácil você entrar por um caminho aonde você vai encontrar ali um ambiente perfeito para suprir as suas necessidades emocionais. Então, eu vou dizer sim para tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, daqui a pouco você está envolvido em vários ministérios, está fazendo várias coisas, e aquilo está suprindo, de alguma forma, aquilo que grita dentro da sua alma, né? Só que não de forma efetiva, não de forma completa, porque não existe nada nesse mundo que pode suprir uma necessidade emocional dentro de nós, somente o Senhor pode suprir. Nem os nossos pais não podem suprir adequadamente, né, as necessidades emocionais que nós temos. Somente o Senhor pode suprir de maneira adequada. Então, a gente começa a fazer muitas coisas para Deus, e muitas vezes também um outro indício de ativismo religioso é não ter tempo para estar com Deus. Aí você começa a fazer muito para Deus sem estar com Deus. E isso começa a se tornar um problema muito sério. Porque quando você começa a fazer a obra de Deus sem estar com Deus, você está fazendo a obra com a força do seu braço. Você mesmo, né? Isso. E nós somos talentosos, assim. Todos nós, né? O ser humano tem talentos, né? Tem capacidade. Tem capacidade. Então, a gente vai conseguir fazer muitas coisas para Deus, com a nossa própria capacidade humana, mas sem uma direção do Espírito Santo. Então, é imprescindível, né, que você que está envolvido na obra de Deus, o tempo com Deus tem que estar em primeiro lugar. O seu relacionamento com Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque quando você está com Deus, quando você tem vida com Deus, você vai entender, você vai discernir a vontade de Deus para a sua vida, a direção do Espírito Santo, daquilo que você deve fazer, daquilo que você não deve fazer. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, vou citar assim, um exemplo de uma mulher que eu acho que é mais comum chegar, né, a esse extremo, porque normalmente, né, claro que tem exceções, mas digamos que uma mulher aí que trabalha fora 8 horas por dia, né, que tem casa, tem filhos, tem que estar cuidando aí da família, tem que estar cuidando dos filhos, e ainda se envolve em vários ministérios da igreja, né, se envolve em várias atividades. Eu não sei se essa pessoa vai ter condições de ter um tempo de profundidade com Deus. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Claro que pode ser que tenha algumas exceções, mas aí você vai negligenciar também o seu tempo de descanso, vai negligenciar o tempo em que você precisa dormir, que há um limite que Deus estabeleceu para o ser humano, para lembrar que nós não somos Deus, somente Ele pode, né, trabalhar, né, enquanto nós estamos dormindo. Então, o descanso, o dormir também é um limite. Então, a pessoa que ela está envolvida, ela começa a entrar tanto num piloto automático que ela já não consegue mais discernir qual é a vontade de Deus, até que ponto ela está fazendo por ser a vontade de Deus e aonde ela está fazendo por ser a alma dela gritando, né? Eu particularmente acredito que a maioria das pessoas fazem sem saber qual é a vontade de Deus. Porque o que nós julgamos importante,
o que nós achamos que é importante, por muitas vezes não é importante para Deus. As nossas rotinas diárias de igreja, as coisas que a gente faz na congregação, que nós julgamos ser tão importantes, talvez para Deus não é. Então é esse o caminho que a gente tem que encontrar. Eu vejo assim, o que acontece? Um dos maiores problemas que eu vejo, nós temos aqui toda essa questão que eu trato no livro, que é a minha história de vida nesse livro, que eu rasguei, que não era a minha intenção. Eu tinha o projeto de escrever o livro, de tudo aquilo que eu aprendi, mas a minha intenção não era falar a meu respeito no livro. E aí, quando Deus começou o processo ali de transformação dentro de mim, de cura, né? Aí o Espírito Santo me levou também a colocar aquilo que eu vivi no livro. E que não foi nada fácil, porque foi quebrar ali o último pedacinho de tijolo de autossuficiência e de achar que eu era forte, né? Então, eu colocar tudo que eu vivi no livro não foi fácil. Mas eu vejo que toda essa questão da infância eu trato no livro, mas a gente tem uma outra questão também, que é bem importante falar, que nós vivemos uma dicotomia, a gente vive uma vida fragmentada, né? E isso é algo cultural, é algo que a gente aprendeu, e a igreja aprendeu muito, já desde lá do início da igreja, com a influência do helenismo, da influência da filosofia grega, a viver uma vida fragmentada. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é bom. O secular e o de Deus. Né? Isso é secular e isso é sagrado. Isso não é o cristianismo, isso é uma filosofia grega que influenciou o cristianismo. E a gente vive isso até os dias de hoje, que nos leva também para sobrecarga. Porque como mulher, o exemplo que eu citei antes, se eu amo ao Senhor, se eu quero servi-lo de todo o coração, mas inconscientemente eu acho que isso é de Deus e isso não é, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 8 horas por dia, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus filhos, mas eu acho que isso aqui não é de Deus. Então, eu preciso me dedicar todos os dias, ainda mais um tanto de horas, para fazer as coisas de Deus. E aí, isso uma hora não vai dar certo, uma hora a conta disso vai chegar, né? Porque quando a gente vive uma vida fragmentada, a gente acaba adoecendo em algum momento. A gente precisa entender que a nossa vida, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Glória de Deus. Tudo. Desde a reforma ela veio trazer isso, né? Porque na reforma foi algo que foi trazido de volta, é que tanto aqueles que estão nos monastérios estavam servindo a Deus, os monges eram aqueles que estavam servindo a Deus, como a mulher que estava trocando a fralda do filho também estava servindo a Deus, né? Então, Lutero ele traz isso de volta, mas a gente acaba novamente caindo nesse engano. Eu acho que isso é uma coisa assim bem grave que a gente vive, né? Que é o que é de Deus e o que é do mundo. E a gente não tudo é para o que eu faço no meu trabalho é para a glória de Deus, o que eu faço para os meus filhos, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu estou ajudando o meu filho a fazer a tarefa da aula, é para a glória de Deus. Os meus filhos e o meu marido, eles fazem parte da obra de Deus. E eu não posso separar isso. Então, quando eu começo a entender isso, eu entendo que eu já faço muita coisa para Deus. E uma coisa interessante também a respeito da gente servir ao Senhor é que a gente começa como você falou, a gente começa a fazer muitas coisas das quais Deus nunca pediu. O evangelho é algo tão simples, Sim, né? sim. Muito simples. É algo Deus assim, é simples. é muito simples. É você falar do Senhor, é você cuidar dos órfãos e das viúvas. É algo que não vai demandar uma sobrecarga. Mas aí a nossa capacidade humana, né, de inventar coisas grandiosas. É que a gente acha que Deus precisa da gente, então esse é o grande problema. Entendeu? Nossa, se eu não fizer, Deus está ferrado, entendeu? Isso, se eu não fizer o ministério mais top, mais relevante, onde tenha vários... Performance, né? A alta performance. Então a gente pega a cultura que é do mundo, Justamente. de alta performance. A cultura artística, Tem que fazer, né? Uma fazer, cultura do mundo fazer, artística. fazer. Isso é um assunto bem delicado, né? É um campo meio minado assim, da gente trabalhar, mas
A gente pega a cultura que é do mundo, que é secular ali, que é a alta performance, as coisas hollywoodianas, né, grandiosas, e a gente Capacidade de atrair multidões. justamente, a gente pega tudo importante. isso, vamos levar para dentro da igreja, e aí o que a gente faz? Sobrecarrega. Tem que estar em tudo, tem que fazer tudo, por quê? Porque a gente precisa fazer algo muito top. Sim. Mas será que Deus pediu isso? Luciana, mais uma pergunta para a Luciana. Nesse tempo que você disse que está num período sabático, acredito que para pastores que estão no púlpito, à frente de ministério, seja um pouco de tabu falar, puxa, olha, estou com burnout, eu preciso de um time para poder me tratar. Como que foi isso para você, Luciane? Você dar esse time, você abrir um pouco, não sei se você chegou a abrir para o ministério, para a igreja, como que você levou isso? Antes só de você responder, quero agradecer a Editora Esperança, o Eglisson está aqui. Obrigado por trazer a Luciana aqui. Então, o livro da Luciana foi lançado pela Editora Esperança, tá bom? Uma grande parceira nossa. Não poderia deixar de falar isso, porque eu esqueci no começo. Certeza. Então, eu tô falando agora, tá bom, Eglisson? Beleza? Obrigada. Como que foi isso para vocês, Luciane? Assim, puxa, quando quero parar, como que foi você comunicar isso para a igreja? Então, assim, o que acontece? Eu acho que cada pessoa ela vai ter um processo muito individual, né? Porque quando você sofre o burnout, aí você também recebe no pacote de presente o transtorno de ansiedade, o processo depressivo ansioso. Quando você desenvolve, você vai ter gatilhos que vão agravar os sintomas, né? Por exemplo, se o gatilho foi no seu local de trabalho, tanto que hoje o burnout ele é uma doença de fato, né? Ela tem o código CID, e se você é diagnosticado, você vai receber no mínimo 6 meses de afastamento das suas atividades laborais. Isso é fato, né? Você precisa sair do seu ambiente de trabalho. E até então, até um período, eu achava que era dentro do meu ambiente de trabalho aquilo que mais me afetava, né? Tanto que eu tinha um cargo nessa instituição, eu acabei abrindo mão desse cargo, fui diminuindo a minha carga horária no meu trabalho, né, para poder diminuir todo esse excesso, porque eu achava assim, não, o que eu estou fazendo para Deus não pode me adoecer, é impossível, né? Só que daí quando eu comecei esse processo tanto de tratamento com o Dr. Jonatas, né, o tratamento, a intervenção medicamentosa, ele me acompanhando, aí eu fui percebendo todas essas questões da infância que eu falo no livro, né, que eu conto tudo ali, todo o testemunho, eu entendi que eu estava querendo, sim, ter a aprovação das pessoas, ter a valorização no ambiente da igreja. Então, a sobrecarga que eu tinha na igreja não é porque eu era obrigada a fazer, mas era porque eu queria fazer para ter a aprovação das pessoas. E aí você se envolve em tanta coisa, né, que acaba já se tornando uma bola de neve. Então, infelizmente, né, isso é até uma coisa estranha de falar, mas o ambiente da igreja começou a se tornar um gatilho para mim. E isso é muito triste. É algo assim que até é difícil de falar, mas eu vou falar porque talvez alguém esteja sentindo isso também. As pessoas, quando elas vinham me demandar, aquilo começou a se tornar um gatilho para mim, porque eu não tinha mais nada para dar para ninguém. Eu estava com o tanque vazio. E as pessoas elas veem no pastor alguém aonde elas vão encontrar um refrigério, né? Encontrar uma ajuda. Isso. Ali elas vão ter uma palavra, uma direção, um cuidado, porque o pastor ele tem, né, digamos que essa qualificação, esse dom para estar ali pastoreando esse chamado, né? Então, quando as pessoas elas vinham até mim e elas não têm culpa, e elas não sabiam do que estava acontecendo no geral as pessoas da igreja, né? E aquilo começou a se tornar um gatilho para mim. As pessoas chegavam perto de mim, meu coração já acelerava e me dava crise de ansiedade.
Então, eu comecei a perceber que, infelizmente, dentro daquele ambiente, eu tinha que me afastar. De forma, assim, eu não tinha opção naquele momento, né? Eu precisava recuar, né? Para poder... que eu pudesse ali ter aquele tratamento, para que eu pudesse me recuperar emocionalmente, né? Então, dar esse tempo, esse time para, em nome de Jesus, né, que no próximo ano eu esteja assim revigorada para dar continuidade aí nas atividades, né? Mas aí também eu me deparei com uma outra situação também que é um campo assim bem delicado, que eu percebi que é um assunto que foi o que eu falei no início, que gera ainda muito preconceito dentro do meio cristão, né? Porque até mesmo dentro da igreja nós não éramos pastores presidente, nós éramos auxiliares, né? Mas e aí até no meio aonde a gente estava ali naquele ambiente, eu vejo que também em outros lugares acaba tendo o preconceito, porque não é uma doença onde você vê fisicamente que a pessoa está limitada. É diferente de você quebrar uma perna e você aparecer na igreja com a perna engessada. Olha, não posso vir aqui nos próximos meses porque eu não tenho como andar. E a limitação emocional ela é muito mais severa porque você não tem controle. Então, teve alguns problemas, assim, eu não né? E aí eu preciso falar porque outras pessoas podem estar passando por isso também. E a gente sabe que a igreja é um ambiente de problemas. Pessoas, pessoas, né? Então a gente sentiu, quando eu falo a gente, né, como família, porque o meu filho mais velho, o Matheus, ele também teve burnout. Quando eu estava 6 meses em tratamento, ele também foi diagnosticado com burnout. Ele passou pelo mesmo processo que eu passei. Então e também pelas mesmas questões, assim, ele estava também envolvido em muitas coisas e chegou a um ponto assim que não teve mais como lidar com tudo isso, né? Então a gente percebeu assim que teve um pouco de resistência em relação a isso, porque você não vê que a pessoa está limitada e a limitação emocional você não tem controle e assim eu ia, né? Estava lá. E aí voltava para casa e chorava, e aquilo vinha todos os sintomas de novo, passava a semana inteira mal. Então, eu tive que realmente me afastar para poder me restabelecer, né? E aí eu percebi também que... Aí eu já tinha concluído o livro, né? Quando eu comecei a viver essas questões. E aí eu comecei a entender... o quanto que a igreja de Jesus, nós como igreja, né, eu me coloco aqui porque eu também tinha preconceito. Hoje eu tenho empatia pelas pessoas que estão sofrendo porque eu passei pelo que eu passei, entende? Então, como igreja, nós temos muito ainda que aprender e crescer em relação a essas questões emocionais. De entender que as pessoas que elas estão servindo na nossa igreja, será que elas estão servindo por amor a Cristo ou porque elas estão fazendo muitas coisas por questões emocionais? Nós, como pastores de igreja, nós precisamos ter esse olhar para as pessoas. Porque muitas vezes é tanta coisa que precisa ser feito na igreja, né? Tanta demanda, e muitas vezes a gente... que bom, né? Essa pessoa está envolvida em 10 ministérios. Glória a Deus pela vida desse irmão. Ele é um servo fiel. Ele é um servo... ele sim está fazendo muita coisa. Lembrando de um aqui. Esse sim é fiel, entende? Então a gente começa a olhar para essas pessoas como sendo baita servos de Deus. Essas pessoas estão sendo usadas, esses são assim, né, os caras, né? E por vezes lá fora tem uma vida totalmente destruída. E aí que entra a espiritualidade emocionalmente saudável. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Quais são as suas áreas da sua vida ali que estão com problemas? Será que família está bem estruturada? Será que o cônjuge está sendo cuidado? Os filhos estão sendo cuidados? Mas muitas vezes, como igreja, nós fechamos os olhos para isso, porque aqui tem tanta demanda
que a gente não chega a ter esse olhar, né? E isso é um assunto bem delicado, é algo bem sério de ser tratado, porque aí a gente entra também na questão do ativismo religioso, né? E muitas vezes o ativismo religioso acaba sendo benéfico para algumas coisas, né? Acaba trazendo alguns benefícios para alguns lugares, né? Alguns contextos religiosos, e que muitas vezes aquilo que está abaixo da superfície, que precisava ser tratado, não vamos olhar para isso, porque senão a gente acaba... E aí entra também essa questão que eu acabei sofrendo quando eu lancei o livro, porque algumas pessoas, não muitas, né? Algumas pessoas, até de liderança, vieram falar para mim: você está trabalhando contra a igreja. Porque eu estou falando coisas das quais as pessoas vão usar como desculpa para não servir mais na igreja. Então, aí, até no prefácio, quem fez o prefácio foi o Dr. Jonatas, né? Ele fala, e ele escreveu no prefácio, ele sabe e conhece toda a história, né? E ele colocou no prefácio de que ele me conhece e sabe que eu sou apaixonada pela igreja. Eu sou realmente uma pessoa que é apaixonada pela igreja de Jesus. E me dói ver pessoas que muitas vezes estão fazendo muitas coisas e estão com a vida destruída, ou estão passando por dores emocionais, problemas físicos, como eu estava vivendo, mas elas são condicionadas a continuar nesse estilo de vida. Né? Muitas vezes, porque aí entra aquela má teologia, cuida das coisas de Deus porque Deus cuida das suas coisas. Gente, isso não é cristão. Deus nunca falou isso. Deus nunca... Não é bíblico. É que as pessoas pegam Mateus 6,33 e acham que buscar o reino de Deus, para que as coisas que Jesus diz antes fossem acrescentadas, é você realmente fazer as coisas dentro da igreja. E buscar o reino de Deus é muito mais do que as 4 paredes da igreja. Aí a gente entra na dicotomia que eu falei antes. Exatamente. Isso é secular e isso é sagrado. Então, se eu acho que só o que é dentro da igreja é sagrado, isso aqui é o reino de Deus. Então, eu tenho que buscar isso aqui primeiro. Então, as pessoas, muitas vezes, elas são condicionadas. Talvez não com uma má intenção, mas porque aprenderam isso, né? E aí a gente entra nesse problema, assim, que é muito profundo, né? Por isso que algumas questões dessas eu trato no livro, falo sobre as questões da infância, falo da importância da gente abraçar a nossa humanidade, a nossa fragilidade, porque quando nós abraçamos a nossa humanidade, nós deixamos Deus ser Deus, nós colocamos Ele no lugar que Ele deve estar e nós no lugar que nós devemos estar, né? Mas eu falo também no livro algumas coisas relacionadas também ao ativismo religioso, né? Que também as nossas dores muitas vezes nos fazem sermos aqueles que vão ser as pessoas que vão fazer muitas coisas para suprir uma necessidade emocional, ou vamos ser também as pessoas que, com dores emocionais, fazem com que as outras pessoas vivam nesse ativismo religioso. Isso acontece muito, né? Líderes, infelizmente, líderes que não têm o seu emocional tratado, não têm o seu emocional curado, que tem ali várias coisas que não foram resolvidas, que muitas vezes acabam usando um ambiente de igreja, um contexto cristão, para muitas vezes manipular, para muitas vezes usar ali daquele ambiente para exercer um abuso religioso até, né? Então, toda a dor emocional que não é tratada, que não é olhada, que não é vista, de alguma forma vai influenciar os nossos comportamentos. Sejam eles para, no caso, nos levar para um ativismo religioso, seja aquele para nos levar a manipular muitas vezes. Porque também tem a questão, as pessoas, a gente está lá no mundo, vou usar meu exemplo, então lá no mundo você não era nada, você não tinha nenhum reconhecimento, você não tinha expressão nenhuma. E aí quando você vem para a igreja quer queira, quer não, se você é um bom servo, te dá um palco. Então você fica em evidência, então as pessoas te olham, te reconhecem, tudo que você não tinha lá fora, agora você tem aqui dentro. Então isso força você a ir fazendo mais, porque você quer aparecer mais e mais,
E isso faz com que a pessoa entre num processo de burnout, por exemplo. E é um assunto bem profundo, por isso que eu digo que a espiritualidade emocionalmente saudável ela é muito mais profunda e ela vai mexer lá nas motivações por trás dos comportamentos, mas muitas pessoas não querem mexer nisso. Elas querem o outro lado. Como que eu posso ter mais alta performance? Como eu posso ser melhor? Como eu posso produzir mais com menos? Como eu posso estar mais em evidência, né? Infelizmente, essa parte acaba tendo muito mais evidência, porque o processo de você parar tudo o que você está fazendo, que te traz algum tipo de benefício, um ganho secundário, que é o ganho do reconhecimento, do palco, de estar em evidência, né? Então, você tem que abrir mão de tudo isso para se aprofundar no seu interior e deixar Deus tratar a sua vida, é um processo demorado, dolorido, né? E que demanda ali um tempo assim de realmente de estar na presença do Senhor e se rasgar e deixar, né, que Deus faça aquilo que precisa ser feito, né? Luciana, de forma prática na sua vida, o que você fazia que você deixou de fazer agora para que sua saúde se restabeleça? O que você entendeu que realmente você estava fazendo, que você precisava parar de fazer, que você deu um break, além da igreja, né, além das questões de ministério, para que a sua vida entrasse num ritmo mais saudável? Eu tive que rever todo o meu estilo de vida, porque uma pessoa que ela está em sobrecarga, normalmente ela vai ter um estilo de vida doentio também, porque vai ser uma pessoa que não vai ter tempo para fazer atividade física, vai ser uma pessoa que vai ter uma má alimentação, porque se você já está em sobrecarga, sobra pouco tempo para você ter um estilo de vida mais saudável, né? E o estilo de vida associado com todas as coisas que a gente falou até aqui favorece o adoecimento, né? Então, eu tive que deixar de fazer essas coisas, né? Dar esse tempo assim de ministério, tive que parar realmente, mas eu tive que rever também o meu estilo de vida, saber que eu tenho que dormir de forma adequada, o tempo necessário, que para o ser humano é essencial, de 7 a 8 horas por dia. Ah, mas eu não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho para fazer. Então, tudo que você tem para fazer são coisas que o Senhor não te pediu para fazer, ponto. Porque se o ser humano já está comprovado que precisa dormir de 7 a 8 horas, e Deus nos criou, então é porque a gente precisa fazer isso e o restante das nossas horas a gente vai desenvolver as atividades que a gente precisa desenvolver. Tive que ajustar, né, essa questão do meu horário de sono, tive que ter uma alimentação mais saudável, olhar para a minha alimentação, cuidar da minha alimentação. Tive que começar a fazer atividade física a todo custo, com muito sofrimento. Nem fala. Mas eu entendi, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é fundamental que a gente cuide dele, né, para que a gente tenha também um tempo maior de ministério, porque vou parar 1 ano, né, de estar efetivamente no ministério. Mas se eu não parasse esse 1 ano, não sei quantos anos eu teria ainda para estar no ministério, né? Então, o objetivo é que eu tenha um tempo maior com Deus e fazendo aquilo que Deus tem para a minha vida, né? Então, eu tive que fazer esses ajustes no meu estilo de vida. Então, eu tive que fazer coisas, deixar de fazer coisas e fazer outras, né? No meu estilo de vida, eu acho que foi o principal. Luciane, e talvez tenha alguém que está nos assistindo aqui e pense, eu consigo ir tocando a minha vida, vamos falar aqui na vida ministerial, e ir me tratando e até o ponto que eu fique bom. Cada caso é um caso, mas de acordo com a sua experiência que você está vivendo, você acha que é possível isso? É muito individual, Sim, sabe? Mas eu acho muito importante, por um período, nem que seja um período curto, né? Eu não estou bem, estou em tratamento. Para de fazer por um tempo aquilo que você pode parar, porque tem coisas que talvez não vai ser possível deixar de fazer. Você não vai poder deixar de cuidar dos teus filhos, do teu cônjuge, né? Tem coisas que inevitavelmente você tem que continuar fazendo, né?
Mas aquilo que você pode parar, pare de fazer. Tenha um tempo com Deus, tenta entender da parte do Espírito Santo aquilo que realmente é para você estar fazendo. Talvez não vai ser um ano, mas talvez vai ser um mês, né, para você sair daquele caos. Porque quando a gente está em sobrecarga, a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue ter percepção das coisas com clareza, né? Então, sai do meio do furacão, sai desse caos que é a sua vida, o mundo vai continuar girando, o mundo vai continuar igual, vai continuar produzindo. Eu achava que se eu deixasse de fazer as coisas, o mundo ia parar, a igreja ia parar, não ia mais existir mundo, né? A gente tem inconscientemente a gente tem... Às vezes a gente acha que a gente é mais importante do que a gente é mesmo. É, né? Verdade. Não que a gente não tenha importância, mas que a gente dá um grau de importância muito alto. Né, então a gente pode parar o que a gente está fazendo por um período, o mundo vai continuar igual, outras pessoas vão fazer o que você está fazendo e você vai ter esse tempo assim de ter essa clareza, essa percepção, né? Nós, como cristãos, eu acho que é fundamental a gente estar no centro da vontade de Deus. E tudo aquilo que a gente faz, que é da vontade de Deus, não é para nos trazer peso, não é para nos trazer sobrecarga, não é para nos trazer adoecimento, né? É para realmente fazer aquilo que é a vontade do Senhor e, com isso, nós venhamos a ter essa vida plena, né? Essa vida plena é realmente ter uma plenitude ali em todas as áreas da nossa vida. Isso eu creio que Deus tem para nós, né? Nós temos a vida eterna, mas eu creio que a nossa jornada aqui é uma vida plena, não uma vida plena que a gente escuta as pessoas falarem no mundo, né? De sucesso, de prosperidade. Coach, né? Não é nada disso, né? É você fazer as coisas simples e comuns e que são grandiosas diante do Senhor e são para a glória de Deus. Você dá valor em estar com teu filho, você dá valor em estar com a tua família, você dá valor em estar no sábado num parque com a sua família, sair para comer, estar com os amigos, coisas simples da vida, né? E isso é tão precioso, tão precioso. Aí eu comecei a ter essa percepção, sabe? Porque eu fazia tanto no piloto automático que eu não tinha percepção da vida comum, quanto ela é preciosa. E aí você acorda de manhã, você glorificar a Deus porque você acordou, porque você tem comida, porque você tem o seu cônjuge, porque você tem os seus filhos, porque você tem o teu trabalho. Aí você começa a entender o que é fazer tudo para a glória de Deus. É passar o seu dia na presença do Senhor e ter essa percepção do quanto Deus nos ama, de quantas coisas preciosas que o Senhor nos dá. E eu acho que isso não tem preço que pague e não tem ali a sobrecarga ou o esgotamento ou o burnout, né, que acaba te levando para isso quando você busca outras coisas fora do centro da vontade de Deus. Hoje eu acordei, eu gosto de atividade física. Então eu acordo às 5 horas, 5:30 da manhã e vou para academia. Hoje eu fui no carro, agradecendo. Senhor, obrigado por mais um dia. Vamos lá para uma atividade física. Então, é valorizar as pequenas coisas. Às vezes as pessoas podem pensar, 5:30 da manhã, que coragem. Mas eu acordo tão animado, tão motivado, tão feliz. Então, é uma coisa que eu valorizo muito. As pequenas coisas, né? Sim. A gente poder dar valor naquilo que Deus nos dá. Luciana, o movimento feminista, ele trouxe certas liberdades para as mulheres. Mas ele também trouxe esse grande problema que é da sobrecarga. Porque hoje a mulher ela tem que sair para trabalhar, ela tem que trabalhar 8 horas por dia, o sistema força as pessoas a terem que o casal trabalhar, então, porque cada vez as coisas ficam mais caras, mais difíceis dentro de casa. Aí a mulher chega em casa, ela tem que cuidar dos filhos, e que é muito trabalhoso, eu tenho 2 crianças pequenas lá, dá trabalho, ela tem que lavar roupa, ela tem que cuidar da casa. Como lidar com tudo isso? Como não ter sobrecarga tendo que viver Porque a gente está falando aqui que existem mulheres que têm uma vida comum, que precisam, não tem o que fazer, senão não vai ter alimento em casa. Como fazer nesse caso? Bom, eu acho, a minha percepção e a minha opinião não quer dizer que eu tenha a razão, né? Mas eu acho que, infelizmente, esse movimento feminista acabou entrando também no contexto cristão. Né? Acaba se misturando muito,
Porque nós, mulheres, estamos no ministério, nós queremos também ter um ministério reconhecido, nós queremos estar ali no mesmo ritmo dos nossos maridos, nós queremos estar ali fazendo todas as coisas que eles fazem, até dentro do contexto cristão, né? E isso acaba trazendo um peso muito grande. Hoje eu entendo, né, na minha percepção, hoje eu entendo que, como esposa de pastor, eu tenho um chamado complementar ao dele, de auxiliar ele. Então, eu acredito que, dentro do contexto cristão, nós, mulheres, precisamos ter essa percepção de que aquilo que a gente faz como auxiliadora é um serviço ao reino, é servir ao Senhor, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, porque se eu não precisasse trabalhar fora, eu não iria trabalhar, né? Então, mas infelizmente é a realidade de muitas mulheres de ter que trabalhar fora para ajudar, né? Mas entender que o seu trabalho, de alguma forma, também é um serviço para o reino, de entender que o seu serviço de casa é um serviço para o reino, de você não querer competir com aquilo que o teu marido está fazendo no ministério. Você não precisa competir, porque o que você faz é algo precioso, né? Então, eu acho que esse peso que se traz sobre a mulher no contexto cristão leva muitas mulheres para sobrecarga. Eu não preciso estar em evidência como está o meu marido. Se o meu marido prega todo domingo, eu não preciso pregar todos os domingos. Eu me sinto satisfeita em fazer comida para os meus filhos, cuidar da roupa dele para que ele possa pregar. Parece uma coisa assim, talvez as feministas vão vão me atacar. Civil, passar roupa, lavar roupa, que negócio é esse? Só compro roupa que não precisa passar. Mas e a gente ter essa percepção do quanto isso é precioso. De você estar fazendo a comida para sua família, o quanto isso é precioso, o quanto isso tem valor. Que aquilo que o mundo prega, aquilo que a sociedade prega, que só aquilo que está em evidência que tem valor, isso é cultura do mundo, não é a cultura do reino, né? E isso para mim foi muito importante, sabe? Porque antes eu não achava que tinha importância as coisas de casa. Hoje eu vejo que o que eu faço dentro de casa, limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, eu vejo isso como um serviço para o reino, fazendo para Deus, servindo ao reino. Então, eu acredito que o principal antídoto para esse sistema é as mulheres cristãs terem essa perspectiva, essa clareza, essa visão de que aquilo que elas estão fazendo dentro de casa tem um grau de importância igual ao que o seu esposo, muitas vezes, se está envolvido no ministério, está fazendo no contexto de ministério, né? Luciana, e aí, quer fazer a pergunta bônus? Vamos fazer a pergunta bônus. Não faz isso. Não fazer pergunta surpresa. Vai tirar de letra, Luciana. Tá bom. Imagina que você tem que sair da sua casa correndo, às pressas, você só tem a sua bolsa ali com você, você tem a Bíblia nas suas mãos, você tem um espaço para colocar apenas 2 livros que você tem na sua casa, você diz que você gosta de ler bastante. Quais são esses 2 únicos livros que você levaria para sua nova vida? Além da Bíblia? Além da Bíblia. O meu livro, né? Logicamente, Jesus não chamou você para isso. E o segundo livro, esse é difícil, porque para quem gosta de livro, assim... Mas eu não posso deixar de puxar, assim, a casquinha, né? Para o Dr. Jonatas. Aí eu vou falar que é o livro dele, o Divinamente, né? Muito bom. Que me ajudou também muito nesse processo, Salmo Terapia, né? Aí, como eu só posso levar 2 livros, eu vou escolher o meu e o Divinamente, não. Mas a Salmo Terapia também me ajudou muito, assim, nesse processo de me interiorizar, né? Que legal. Tá vendo, Luciana? Foi tranquilo. Boa, tá vendo só? Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo também no Spotify e nos outros lugares, o que você gostaria que eles levassem com eles após eles lerem o seu livro? O que as pessoas podem esperar quando elas comprarem o seu livro e adquirirem o seu livro?
Eu preciso falar para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, né? Que eu acredito assim que o mais importante, a principal mensagem do livro é você abraçar a sua humanidade, abraçar as suas fragilidades, você entender que você não precisa dar conta de tudo, é você entender que, independente da sua história de vida, da sua infância, do seu passado, independente do que lhe aconteceu, Deus pode usar tudo isso para a glória dele, porque o Senhor não desperdiça nada. Mas que nós precisamos deixar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. E não que nós tenhamos o controle da nossa vida. Porque antes do burnout, eu era alguém que achava que tinha o controle da minha vida e que precisava ter o controle da minha vida. Depois do burnout, eu sou alguém que entendi que eu preciso deixar o controle da minha vida nas mãos do Senhor. E para quem ler o livro, espero que chegue a essa perspectiva também. Para que as pessoas possam levar o livro para casa, Luciana, vamos dar um bônus para eles aqui? Posso? Claro. Deixa eu dar um descontinho? Claro, com certeza. Oh, glória a Deus. Olha aí, amiga, a Luciana liberou, então tá liberado também, editora, Esperança, total. Olha, então, gente, olha, a editora liberou. Então vamos mudar, de graça. A autora liberou, então entra no site, põe só o seu endereço e vai receber na sua casa. Brincadeira. Nem o frete, não. Amigo, 10% de desconto. Como você sabe que todo podcast a gente libera um QR Code na tela de 10% de desconto para as próximas 24 horas para você poder adquirir o livro. Então, entra no site aí e o que eu sempre digo, você conhece alguém que está passando por esses mesmos problemas que tem afligido tanto a sociedade agora quanto o burnout? Então, compra um para você e também compra uma pessoa para você poder presentear, para poder ajudar essa pessoa aí. Beleza, amigo? Então acessa aí plenitudedistribuidora.com.br e leva o seu e do seu amigo para casa. Luciano, eu quero te agradecer por esse bom papo que a gente teve aqui. Parece que não, já passaram-se 1h15 que a gente está sentado aqui conversando, então... Passou muito rápido. Tem um relógio que fica bem ali no meu radar, então passou muito rápido e foi muito bom. Foi muito bom porque eu tenho certeza que vai servir para muita gente que ouviu. E a gente também que está sentado aqui tira algumas lições para a nossa vida para que a gente também não chegue nesse estágio, né? Porque a gente tem vida corrida também, é filho, é trabalho, é ministério, é tanta coisa que a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não entre nessa rota. Então, muito obrigado, foi muito bom ter a tua presença com a gente. Eu que agradeço, agradeço imensamente, né, pela oportunidade, mas agradeço ainda mais pela oportunidade do meu livro, né, poder estar aqui, porque a minha intenção é que chegue ao maior número de pessoas essa mensagem, não o meu nome, mas essa mensagem, para que as pessoas possam, né, ter essa clareza de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu escrevi no livro. Amém, Luciana. Amém. Encerra aí, Hugo. Amigo, olha aí, que papo bom. Então agora só peço aquela gentileza para você. Envia para geral aí, para os amigos, compartilha essa mensagem e não se esquece, ao sair do canal aqui, curtir e se inscrever no nosso canal também. Beleza, meus amigos? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais.